Você já sentiu aquela pontada de irritação ao ver uma mulher dominar uma sala com sua inteligência afiada? Já se viu preso em uma conversa onde a assertividade dela te fez desconfortável? Ou talvez tenha se perguntado como alguém, em meio ao caos da vida moderna, consegue manter a calma e a compostura diante de adversidades que parecem insuperáveis. Nietzsche, em sua genialidade perturbadora, já alertou sobre o poder das mulheres modernas, sua força, sua inteligência, sua capacidade de desafiar convenções. Mas, como um grito no deserto, sua mensagem foi ignorada, minimizada, até mesmo ridicularizada. Hoje, porém, a realidade nos impõe uma nova verdade. A mulher moderna é uma força a ser reconhecida, uma energia incontrolável que molda o mundo ao seu redor. E é nesse cenário de constante mudança, onde a força feminina se impõe como uma força motriz, que o homem moderno se vê diante de um desafio crucial. Não se trata de um confronto, nem de uma luta pela hegemonia, mas de uma busca por equilíbrio, por uma harmonia interior que transcende as amarras da competição. A vida, em sua essência, é uma dança complexa de influências externas e reações internas. Nosso mundo é um turbilhão de estímulos, opiniões, pressões e expectativas. E é exatamente nesse labirinto de sensações que a chave para a verdadeira força reside, na capacidade de controlar nossas reações, de manter a calma e a clareza mental diante da tempestade. Mas como alcançar essa serenidade em tempos tão agitados? Como navegar pelas ondas da vida moderna sem perder o rumo, sem se deixar levar pela correnteza? É aqui que a sabedoria ancestral do estoicismo se torna um farol de orientação, um mapa para desvendar os segredos da resiliência interior. Imagine um barco navegando em alto mar. As ondas, imponentes e imprevisíveis, tentam dilacerar o navio enquanto o vento sopra com fúria. O marinheiro experiente, porém, não se deixa dominar pela tempestade. Ele sabe que a verdadeira batalha não é contra os elementos, mas contra a própria reação a eles. É assim que o estoicismo nos desafia a encarar a vida, como um mar agitado, repleto de desafios e adversidades. Nossas emoções, como as ondas, podem nos dominar, nos arrastar para o caos e nos impedir de navegar com firmeza. Mas, ao aprendermos a controlar nossas reações, a manter a calma e a clareza mental, tornamo-nos como o marinheiro experiente, capazes de enfrentar as tempestades da vida com serenidade e resiliência. Agora, considere como essa analogia se aplica a situações cotidianas. O trânsito caótico, a crítica implacável, o fracasso em um projeto, a perda de um ente querido. Todos esses eventos podem nos levar a um estado de agitação emocional, mas, ao invés de nos deixarmos levar pela fúria da situação, podemos escolher como reagir. Podemos nos irritar, nos desesperar, nos revoltar, ou podemos, como o estoico, observar a situação com calma, analisar as circunstâncias e encontrar a melhor maneira de agir. A prática da atenção plena, um pilar fundamental do estoicismo, nos ajuda a cultivar essa consciência interior. Ao nos concentrarmos no presente, sem nos prender ao passado ou aos medos do futuro, tornamo-nos mais capazes de lidar com as adversidades com clareza e determinação. É como se estivéssemos ancorando o barco em meio à tempestade, encontrando um ponto de equilíbrio e paz interior em meio ao caos. Agora, considere como essa filosofia se aplica à complexa teia de relações interpessoais. A vida moderna nos bombardeia com conexões, colegas de trabalho, amigos, familiares, contatos digitais. Cada interação, por menor que seja, exige atenção, empatia e, acima de tudo, discernimento. É fácil cair na armadilha da busca por aprovação externa, de se deixar influenciar pelas opiniões alheias, de se preocupar com o que os outros pensam e dizem. Mas o estoicismo nos convida a olhar para dentro, a cultivar a autoconsciência e a construir uma base sólida de valores pessoais.
Imagine um artista pintando sua obra-prima. Ele não se deixa influenciar pelas críticas superficiais, não busca a validação da multidão. Sua inspiração vem de dentro, de sua própria visão artística. Da mesma forma, devemos buscar nossa própria verdade interior, nosso próprio código de conduta, independente das expectativas e pressões do mundo exterior. Essa jornada de autoconhecimento nos liberta da necessidade de agradar a todos, de nos conformar com padrões impostos. A vida se torna mais autêntica, mais significativa, quando vivemos de acordo com nossos princípios, com quem realmente somos. Isso não significa que devemos ser egoístas ou indiferentes aos outros, mas sim que devemos cultivar a capacidade de tomar decisões e agir de acordo com nossa própria moral, mesmo quando isso exigir coragem e firmeza. A força estoica reside, portanto, em encontrar esse equilíbrio interior, em saber lidar com as turbulências externas sem perder o norte. Não se trata de negar as emoções, mas de compreendê-las, de reconhecê-las como parte da experiência humana, sem deixar que elas nos controlem. Precisamos aprender a navegar pela vida com o mesmo discernimento e habilidade que um marinheiro experiente navega pelo mar. Agora, considere como essa filosofia se aplica à construção de relacionamentos autênticos e duradouros. Em um mundo onde as conexões superficiais são frequentemente privilegiadas, o estoicismo nos convida a buscar a profundidade nas relações interpessoais. Imagine que estamos construindo uma casa. Não basta erguer paredes e um telhado. É preciso também criar um alicerce sólido, fundamentado em princípios como a honestidade, o respeito mútuo e a compreensão. A mesma lógica se aplica aos relacionamentos. Não basta apenas estar presente fisicamente ou trocar mensagens frequentes. É preciso cultivar a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender suas motivações, seus medos e seus anseios. Exercitar a autodisciplina, um pilar fundamental do estoicismo, também é crucial para construir relacionamentos saudáveis. Significa estar atento aos nossos próprios impulsos, às nossas reações imediatas e buscar agir com consciência e ponderação, mesmo quando as emoções estiverem à flor da pele. Em vez de reagir impulsivamente a conflitos ou críticas, podemos optar por ouvir com atenção, buscar compreender a perspectiva do outro e, em seguida, responder com calma e respeito. Essa postura, que pode parecer desafiadora no início, a longo prazo, fortalecerá os laços afetivos e permitirá que os relacionamentos floresçam em um ambiente de confiança e reciprocidade. Agora, considere como essa filosofia se aplica à maneira como lidamos com a adversidade. A vida moderna é um ciclo constante de desafios, obstáculos e decepções. É fácil se deixar abater pela pressão, pela sensação de que estamos lutando contra um sistema injusto, contra forças incontroláveis. Mas o estoicismo nos ensina a encarar as dificuldades como oportunidades de crescimento, como chances de fortalecer nosso caráter e ampliar nossa resiliência. Imagine que estamos escalando uma montanha desafiadora. O caminho é íngreme, a trilha é acidentada, o vento sopra com força e a tempestade ameaça a qualquer momento. Mas o alpinista experiente não desiste facilmente. Ele enfrenta cada obstáculo com determinação, usando sua inteligência e habilidades para superar os desafios. Ele sabe que a verdadeira vitória não está apenas no topo da montanha, mas em cada passo dado, em cada desafio vencido. Da mesma forma, quando encontramos dificuldades na vida, devemos encará-las com a mesma coragem e determinação do alpinista. Devemos analisar a situação com clareza, identificar as ferramentas e recursos que temos à disposição e agir com assertividade e estratégia. Agora, considere como essa filosofia se aplica à construção de uma vida significativa e autêntica. O estoicismo não nos condena à apatia, à indiferença diante do mundo. Pelo contrário, nos incentiva a buscar a felicidade, não em bens materiais ou conquistas externas, mas em nosso próprio caráter, em nossa capacidade de viver de acordo com a virtude. Imagine um artesão esculpindo uma obra-prima em mármore. Ele não se preocupa com a opinião da multidão, com o reconhecimento imediato. Sua satisfação vem do processo criativo,
da busca pela perfeição em cada detalhe, da realização de transformar um bloco bruto em algo belo e duradouro. Da mesma forma, devemos buscar a felicidade em nosso próprio desenvolvimento pessoal, na constante busca pela melhoria moral, intelectual e espiritual. Isso significa cultivar virtudes como a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. É dedicar tempo à leitura, ao estudo, à reflexão, é agir com integridade, com honestidade e respeito pelos outros. É buscar o autoconhecimento, compreender nossos próprios limites e potencialidades. É reconhecer que a verdadeira felicidade não reside em alcançar objetivos externos, mas em viver de acordo com nossos valores, em construir uma vida que seja autêntica e significativa para nós mesmos. Agora, considere como essa filosofia se aplica à forma como lidamos com o medo e a incerteza inerentes à existência humana. A vida é um fluxo constante de mudanças, e a única certeza que temos é a impermanência. Nossos medos e ansiedades frequentemente surgem da resistência a essa realidade, da nossa tentativa de controlar o incontrolável, de fixar algo que está em perpétuo movimento. O estoicismo não nos convida a negar o medo ou a fingir que ele não existe. Pelo contrário, nos desafia a reconhecê-lo como uma emoção natural, uma resposta inerente à nossa condição humana. Mas, ao invés de nos deixarmos dominar pelo medo, podemos aprender a observá-lo sem julgamento, a compreendê-lo como um sinal, uma mensagem de que algo nos desafia, nos coloca fora da nossa zona de conforto. Imagine um guerreiro enfrentando um adversário poderoso. O medo é uma sensação natural, um impulso de se proteger, de se retirar da batalha. Mas o guerreiro experiente não se deixa levar pelo medo. Ele o reconhece, o aceita como parte da experiência, mas não se deixa paralisar por ele. Ele usa a adrenalina liberada pelo medo como combustível, como uma fonte de energia para enfrentar o desafio com coragem e determinação. Da mesma forma, podemos usar o medo como um catalisador para o crescimento pessoal, para superarmos nossos limites e nos tornarmos mais fortes e resilientes. O estoicismo nos convida a construir uma base sólida de bem-estar interno, independente das circunstâncias externas. Imagine um jardim florido. As flores desabrocham e se transformam ao ritmo natural da estação. Algumas florescem com mais intensidade, outras se desvanecem com a passagem do tempo. O jardim, porém, continua a existir, a se renovar, a oferecer beleza e serenidade, independentemente das flutuações sazonais. Da mesma forma, a felicidade estoica não é um estado passivo, uma conquista a ser alcançada. É um estado de equilíbrio interno, uma capacidade de encontrar paz e contentamento no presente, independentemente das circunstâncias externas. Isso significa cultivar a gratidão pelos momentos simples, apreciar a beleza do mundo ao nosso redor, nutrir os relacionamentos significativos e encontrar significado em nossas ações. É desenvolver uma mente aberta e flexível, capaz de lidar com as adversidades com resiliência, aprendendo com as dificuldades e crescendo como indivíduos. A busca incessante por felicidade externa, por novos prazeres, por aprovação social, muitas vezes nos leva a um ciclo vicioso de insatisfação, pois a felicidade verdadeira reside em encontrar a paz interior, em cultivar virtudes como a compaixão, a sabedoria e a resiliência. A jornada interior que percorremos nos conduziu por um labirinto de reflexões, desafiando-nos a olhar para o coração da própria experiência humana. Desvendamos os mecanismos da alma, confrontando a vastidão do medo e a sedução da impermanência. Reconhecemos a beleza da resiliência, a força da autoconsciência e a sabedoria de encontrar paz em meio à tempestade. Compreendemos que a verdadeira força não reside na dominação do mundo exterior, mas na conquista do próprio interior. É como um navio que enfrenta a fúria do mar, não se subjugando à força das ondas, mas navegando com maestria, guiado por um leme firme e uma bússola orientada para o norte interior. A busca incessante por aprovação,
por conquistas externas, por um sucesso que se esvai como a areia entre os dedos, nos distancia da verdadeira felicidade. Cultivar virtudes, nutrir relações autênticas, encontrar significado no presente, em cada gesto, cada palavra, cada conexão, abre portas para um universo de bem-estar que transcende as ilusões efêmeras. Refletindo sobre essa jornada, percebemos que o caminho para a verdadeira força não se encontra no combate às dificuldades, mas na transformação delas. Não se trata de negar o sofrimento, mas de acolhê-lo como parte da experiência humana, como um alicerce para a construção de uma vida mais autêntica e resiliente. Ao longo dessa jornada, mergulhamos nas profundezas da alma humana, confrontando a complexa teia de emoções, medos e desejos que moldam nossa experiência. Desvendamos a natureza intrínseca da força, reconhecendo que ela reside não na busca incessante por controle sobre o mundo exterior, mas na conquista da paz interior. A verdadeira força não está em domar as tempestades, mas em navegar com maestria por suas ondas. A vida, em sua essência, é um ciclo perpétuo de transformações, um rio em constante fluxo. Resistir a esse fluxo é como tentar segurar água nas mãos vazias. A sabedoria estoica nos convida a fluir com a correnteza, a encontrar serenidade na aceitação da impermanência, a transformar os desafios em oportunidades de crescimento e a buscar a felicidade em um estado de equilíbrio interior. O estoicismo não é uma doutrina de apatia, mas uma filosofia de ação consciente. É um convite a viver de acordo com a virtude, a construir uma vida significativa, autêntica e resiliente. É um chamado à responsabilidade individual, à busca incessante pela autoconhecimento e à construção de uma fortaleza interior capaz de enfrentar as tempestades da vida com coragem e serenidade. A verdadeira força reside em reconhecer que o controle absoluto é uma ilusão. O universo se move de acordo com leis imutáveis, e nossa capacidade de influência sobre ele é limitada. O poder real, o poder que transforma, reside em nosso próprio interior. É no domínio de nossas emoções, em nossa capacidade de escolha, em nossa busca constante pela virtude, que encontramos a força para enfrentar os desafios e construir uma vida plena e significativa. A jornada estoica não é um destino final, mas um processo contínuo de autodescoberta e aperfeiçoamento. A verdadeira prática começa agora, neste instante, com a decisão de cultivar a sabedoria, a disciplina e a resiliência. O poder está em nossas mãos. O futuro se molda a partir de nossas escolhas, a partir da maneira como encaramos os desafios, como respondemos às adversidades e como cultivamos a paz interior. O estoicismo não é uma receita mágica para a felicidade, mas um farol de orientação em uma jornada de autoconhecimento e transformação. É a chama da razão que nos ilumina no labirinto da vida, guiando-nos em direção a uma existência mais plena e autêntica.